Leandro Farnetano, você como arquiteto urbanista, você poderia nos dizer como o urbanismo, o planejamento urbanístico pode controlar a criminalidade numa cidade? Bom, controlar a criminalidade, o urbanismo não pode controlar. A criminalidade, ele pode dificultar, né? O plano urbano da cidade, junto com o paisagismo, aí sim ele pode dificultar. Tem algumas ações que na prática assim, podem vir a melhorar algumas áreas da cidade. Mas do que a gente estaria falando? Um bairro residencial, comercial, um parque, uma praça, uma universidade? Por exemplo, numa praça. Por exemplo, numa praça você pode dificultar a criminalidade trabalhando com espécies, por exemplo, que sejam arbustos baixos ou árvores de copas altas, para deixar o visual da praça todo liberado. Outra coisa que também melhora a segurança das pessoas que frequentam a praça é a questão da iluminação noturna, né? Está bem iluminado, e bem iluminado significa que você tem um projeto iluminotécnico para que essa iluminação ela ilumine a praça e não fique ofuscando as pessoas. Então você tem diversos tipos de iluminação. Você tem iluminação baixa, que é para iluminar o piso. Você tem iluminação de média altura, de muita altura para áreas descampadas. Então tem que ser um projeto integrado, na minha opinião. Tem que ser um projeto executivo completo. Ele tem que englobar o urbanismo, o paisagismo, o iluminotécnico, enfim. E para áreas residenciais? Para áreas residenciais, o que mais traz segurança, do meu ponto de vista, as duas coisas que mais trazem segurança, em primeiro lugar, a ocupação. Áreas residenciais com baixa ocupação, você tende a viver, a morar no isolamento. Então você imagina que você mora numa casa e você tem 5, 10 lotes vagos de cada lado. Então você está isolado. Então se você está isolado, você já está se colocando numa situação de insegurança. É o que acontece nos loteamentos do Brasil. Eles são feitos, os lotes são vendidos, cada um constrói sua casa e normalmente todo bairro no início ele tem um alto índice de violência. Você pode até conferir com a polícia militar, ela deve ter essas estatísticas. Você pega bairros mais consolidados, com 70%, 80% de ocupação, a criminalidade diminui bem. Por quê? Porque o bairro tem vida própria. Um dos fatores é esse. Um outro fator é que está ligado também à questão da visibilidade, né? Como as pessoas criaram uma cultura de que muro é segurança, as ruas acabaram se transformando em desertos. Então, quer dizer, um lugar que é ermo, que é deserto, é ótimo para se praticar um roubo, um furto, uma invasão, um crime qualquer que seja, porque não tem ninguém te olhando. Diferente se você está caminhando numa rua, por exemplo, onde as casas são abertas para frente, ou separadas com grade, com vidro, alguma coisa assim, em que a pessoa que passa ali sabe que está sendo observada. Até, talvez não vigiada, né? Mas que tem a possibilidade de ter alguém olhando. Então isso inibe também a questão da visibilidade também aí no setor, nas áreas residenciais. Nas áreas comerciais, aproveitando que você me perguntou, é mais complicado, porque no local que tem comércio restrito tem horário de funcionamento. Então fecha o comércio, a rua vira um deserto. Aonde você vai encontrar mais segurança é locais onde o comércio vai até mais tarde. Por exemplo, se você andar nas ruas do Leblon à noite, você vai ver que é mais tranquilo você andar lá do que no Olegário Maciel aqui de noite. Porque o comércio lá funciona até meia-noite, por exemplo. Então você está lá 9, 10, 11 horas da noite, a rua está cheia. O índice de criminalidade lá é baixo. Pior que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade grande, violenta. Agora, aqui em Araxá, depois de 9 horas da noite, a rua está um deserto. Chega a ser arriscado, né? Isso aí é comprometido também pelo urbanismo, porque se no centro você tivesse edifícios de uso misto, ou seja, comercial embaixo, residencial em cima, provavelmente esse movimento, essa vida da rua se prolongaria até mais tarde. E aí, mais uma vez, o crime é um pouco inibido por esse movimento, né? Dando uma pincelada assim. Então, aumentando a densidade, né, de pessoas. Aumentando, eu diria, o uso, né? Quando você tem a coisa muito setorizada,
muito controlada, eu acho que é o que acontece em algumas cidades aí, que o planejamento veio da década de 50, 40, da época do modernismo, tentaram fazer uma coisa em algumas cidades aí muito setorizada, muito organizada, só que ao mesmo tempo que você organiza, você coloca o horário de funcionamento. Onde você coloca o horário de funcionamento, fica fácil para você invadir, cometer um crime, porque você sabe o horário que tem movimento e sabe o horário que não tem movimento. Então eu acho mais bacana que o urbanismo comece a incorporar esse conceito, que os urbanistas comecem a incorporar esse conceito no sentido de evoluir o urbanismo e tentar largar uma coisa que está vindo aí de 50, 60 anos atrás, que eu tenho visto nas nossas cidades ainda. É lógico, tem que ter uma certa divisão por setor, mas eu acho que nas áreas de convívio, igual nas áreas de centro da cidade, bairros residenciais, parques e praças, onde as pessoas vivem, circulam, isso tem que ser pensado. Então fica aí a dica, que é a parte do projeto urbanístico integrado com o paisagismo, com o iluminotécnico, integrado também com a questão dos usos, e é isso. Tá. Então, muito obrigado pela sua participação e orientação. Obrigado, nada. R$20